pontas tu não pegaste, mas que era giro Diz. ser mais desenvolvida, Sim. que era, havia antigamente o fascismo e atualmente o que existe é o marketing. O marketing é o fascismo. O professor diz isso muitas vezes. Ai, Se calhar eu não reparo, porque eu já estou tão habituada que aquilo que eu já conheço do Não, professor, mas- depois comete esse erro. qual é que é, Bom, Paulo, mas faz tu essa pergunta. qual é que é, porque é que Faz tu essa afirmação? pergunta. Faz tu essa pergunta Isso em está a hora. ser, Está a já gravar. está a gravar, não Ai, é? desculpa. Não, é que o que é o fascismo? O fascismo é a convicção de que nós, os nossos, devemos sobreviver e aqueles que não são os nossos devem desaparecer. Não têm direito à vida, não é? Os campos de extermínio foram a aplicação prática dessa convicção de que nós somos os detentores de um ideal de humanidade e devemos devemos matar todos aqueles que impedem que o nosso ideal de humanidade vigore. Daí que eles faziam campanhas de procriação geneticamente estudada pelos biólogos, ver quais que tinham os genes mais puros da raça para poder sobreviver. Portanto, o racismo é uma das expressões mais óbvias do fascismo, não é? Sobretudo do nazismo, mas o fascismo também. Portanto, aqueles que não têm essas mesmas características não têm direito à vida. O que faz o marketing? Faz a mesma coisa. Só que em vez de fazer matando as pessoas, convencendo-as daquilo que eles querem que as pessoas façam. É o que é chamada lavagem de cérebro. O marketing não faz mais do que a lavagem de cérebro das pessoas para que as pessoas adotem os comportamentos que o marketing quer que eles adotem. É por isso que eu sou tão contrário a esta ideia dos bons profissionais. Porque o que é um bom profissional de marketing? É que ele faz vender o produto que a marca quer que ele venda. Ou não? Não é aquele que diz que vai mostrar à pessoa que aquele produto capaz de não ser tão bom para ela, é melhor ir comprar na loja ao lado. Essa é que seria uma atividade humana, social, não de lavagem de cérebro. Portanto, daí que parece óbvio que o Hitler e o Mussolini não desapareceram. Eles mataram-se fisicamente, mas transpuseram-se para a nova onda política que o marketing desenvolve. Reparem que o liberalismo hoje, agora estou a entrar na linha política, mas não faz mal, mas o liberalismo hoje, não digo os semi-liberais, mas o liberalismo a sério acha que os velhos, os deficientes, as pessoas que não produzem devem ser marginalizadas. Os incêndios, isso pode ser um pouco atroz dizer isso, essas pessoas esfregam as mãos de contentes dos incêndios matarem os pobrezinhos que moram no interior do país. Esta ideologia vigora hoje, domina hoje a Europa. Daí que há que economizar dinheiro para investir nas empresas de ponta do Web Summit. Pronto, desculpa, eu estou a dizer isto, digo a qualquer pessoa. Eu não vou ensinar isto, mas é o que eu penso. Portanto, é por isso que eu sou tão crítico da profissionalização dos cursos de comunicação, porque eles caem nisso instintivamente. Caem nisso sem querer. Eles não querem isso. Isso não é pensado. É o não dito, é o não pensado. Daí que o meu problema é levar as pessoas que trabalham na área de comunicação a pensar pela sua cabeça. Pensar pela minha cabeça é não deixar-me ser instrumentalizado. Eu posso dizer isso, posso ser o único da humanidade a dizer isso. Não sou, felizmente.
Mas vale a pena ser o único. Vale a pena. Porque a instrumentalização é que leva a desgraças que nós vivemos ao longo da história. Desgraças de todo nível. Portanto, é isto que eu queria ao Paulo. Agora, a pergunta foi o Paulo que me fez. É isso que eu queria dizer quando dizia que o marketing é o fascismo do nosso tempo. É a lavagem de cérebro, é a instrumentalização das pessoas para elas adotarem os comportamentos que eu quero que elas adotem para que a minha empresa tenha grandes lucros e suba na bolsa de Nova Iorque, ou de Berlim, ou de Lisboa, ou de Londres. E se eu não fizer isso, eu sou mau profissional. Isso é que eu digo, o que é ser um bom profissional? Põe aspas no bom. Estás a ver? Porque esta minha maneira de ver é uma maneira que também tem implicações políticas, mas não partidárias. E como não é partidárias, dizem que eu sou tradicionalista, que eu sou conservador. Isto não é ser conservador. Isto é ser... Se quiserem, eu posso, eu aceito. Eu digo isso porque é uma coisa que já ouviram alguns alunos da tua escola dizer acerca de mim, que eu sou um conservador. Porquê? Porque eu não aceito, sem me explicarem por A mais B, o que seja pós-moderno. Não aceito. Ainda não entendi. Acho um absurdo. É um absurdo lógico, é um absurdo racional. Eu não vejo nenhum ser humano ser pós-moderno à minha volta. Como é que eu vou aceitar só porque os outros querem que eu diga isso, porque está na onda, na crista da onda de alguns professores de comunicação? Estás a ver, Mafalda? Com toda... Eu digo isto com toda a amizade, mas com toda a convicção de quem quer entender. De quem quer entender. Quem quer entender. Eu não entendo. Será que é pós-moderno hoje andar com o telemóvel por todo lado, dar o Facebook o tempo todo? Sei lá, o que é isso? Se calhar estou a imaginar um chip na cabeça das pessoas, quer dizer, mas o que é isso? As pessoas não funcionam assim. À volta de mim, por isso é que eu digo, observe, digo aos meus alunos, observe, veja como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas interagem umas com as outras, como é que é a vida. A vida das pessoas não é isso. Até agora não vi. Por mais modernos ou pós-modernos que sejam, vejo as pessoas agirem como seres humanos que utilizam os recursos comunicacionais de que são dotados. E é isso que eu quero aprender. E claro, talvez fosse mais explícito agora, mas isso estava implícito naquela minha a comparação do marketing com o fascismo. É claro que não é um fascismo doce. Isto é, que apela a recompensas e não a punições. Que é o pior. Quando tu queres que a pessoa faça uma coisa, lhe dares um chocolate, é claro, é melhor do que dar uma bala na cabeça. Mas o efeito é o mesmo. É deixar que ela não lhe pões a bala na cabeça, mas tiras da cabeça a sua capacidade de pensar por si, vai dar ao mesmo. Quer dizer, não vai dar ao mesmo fisicamente. A dor é... Num caso há dor, no outro lado há coisas simpáticas, agradáveis. Eu quero pensar que estes seres humanos são seres racionais que caem em si quando se deixam levar na esparrela do marketing. Estás a ver porque é que eu sou tão ferozmente, digamos ferozmente, a palavra não é boa, eu sou respeitador de quem não pensa como eu, vamos ver se a gente se entende, mas sou, para mim, demarco-me tão intensamente da profissionalização da comunicação, que não é senão uma aprendizagem de recursos para a lavagem de cérebro. De recursos para as pessoas aprenderem a levar os outros à certa. Isto é, de recursos para serem bons profissionais. Isto é, de recursos para as pessoas fazerem aquilo que convém às empresas que os contratam. Estou a falar, estou aí cascada para explicar o que é cada uma destas coisas. Portanto, eu acho que não é para isso que os cursos de comunicação deveriam existir, mas
quem sou eu? Se calhar estou errado, mas é o que eu penso. Até nova ordem ainda não encontrei razões para pensar diferente disto. Muito pelo contrário. Só mais um comentário. Diz, Ao termo novos média, é uma disparate. porque Supõe-se que os média são as máquinas que as pessoas utilizam. Não é? São as máquinas que as pessoas... Mas os média não é isso. Os média... Nós só temos um médium de comunicação, é a linguagem. E todos os outros média não são senão explorações de algumas componentes da linguagem humana. A escrita explora tecnicamente os aspectos gráficos das palavras que nós dizemos e deixa de lado todos os outros. Não é verdade? Quando tu lês uma carta, tu não tens acesso nem aos gestos da pessoa, nem à expressão fisionómica da pessoa quando estava a escrever a carta, nem a mais nenhuma observação. Só tens a representação gráfica das palavras que ela te quer dizer. Não é? O telefone, tu só tens a expressão oral da fala da pessoa. E aí já tens a intuação, mas tu não vês os gestos, não vês mais nada senão isso. Portanto, cada um dos dispositivos seleciona uma parte dos dispositivos da linguagem e tecniciza-os. Para quê? Para ultrapassar as condicionantes de espaço e de tempo. Para quando estás a falar com outra pessoa. Tu só podes fazer-te ver, só podes comunicar com ela dentro de uma determinada distância, para além da qual tu já não a vês, nem a ouves. E então, estes dispositivos selecionam uma componente ou outra, para permitir que, mesmo que tu estejas longe, ela te possa... Portanto, os médias são sempre novos e são sempre velhos, são sempre a exploração da linguagem. O telefone, mas a rádio é a mesma coisa, a televisão explora outros. Hoje a capacidade da informática permite que aumentar as representações cada vez mais, sem nunca conseguires representar todas completamente. Porque mesmo que tu estejas a usar um aplicativo informático, tu não estás a ver a pessoa, estás a ver uma imagem captada por uma câmara que está conectada ao computador ou ao telemóvel da pessoa, tu não estás a ver a pessoa. A única maneira de tu veres a pessoa é se estiveres em presença dela. Todos os outros são substitutos que permitem alargar, para além do espaço e do tempo em que a comunicação se dá, a interação com alguém. Isto é, os médias são sempre constituintes de ambientes. Eu costumo dizer assim, não é? Os médias são constituídos de ambientes nos quais nós podemos encontrar pessoas que não encontraríamos fora se não fosse esse dispositivo a funcionar. No outro dia recebi aqui uma chamada por Skype de João Pessoa, de um doutorando meu. Estivemos a falar do Brasil para aqui, como se não é? Mas ele não estava aqui. Estava aqui uma representação imagética dele. Portanto, os média enquanto são novos, não são média. Se tornam-se média quando deixam de ser novos. Isto é, quando estão interiorizados na nossa vida. O telefone hoje, a gente já nem usa sem pensar. Está interiorizado na nossa... A escrita hoje é um verdadeiro médium, porque a gente já escreve sem estar a pensar que estamos a utilizar a escrita. Não é? Portanto, isto é,
todos, mas os dispositivos enquanto são novos, não são dispositivos mediáticos, são artefactos de que eu ainda me dou conta da presença deles. Por exemplo, eu vou para dar uma comparação. Provavelmente acontece também contigo. Se fores comprar umas calças, provavelmente a primeira vez que vais pôr as calças, tu vais sentir que tens umas calças novas. À medida que as vais usando, há um momento a partir do qual tu deixas de pensar que tens calças, porque as calças passaram a fazer parte do teu corpo. É uma comparação que eu estou a fazer. Os média também funcionam da mesma maneira. A partir do momento em que eles estão interiorizados na nossa experiência, nós deixamos de dar conta do seu funcionamento. Eles funcionam sem nós darmos conta por ele, do seu funcionamento. Por isso é que muitas vezes andas à procura dos óculos e os óculos estão na cara. Não, esqueceste de ter os óculos postos e andas à procura deles por todo lado. Até que espera, eu tenho, afinal tenho. Porquê? Porque os óculos passaram a ser um médium da tua vista. Isto é, quando se fala de médias novos, é uma contradição. Se são novos, não são médias. Se são médios, não são novos. Isto é, se são médiums, estão integrados na tua experiência de tal modo que tu já nem sabes se eles existem ou não. Passam a fazer parte da tua experiência. Eu tenho uma noção de médium aí muito próxima de McLuhan, não é? Como extensão do corpo. Os média, não sei como é que tu dizes. Aliás, tu sabes de onde é que vem a palavra médium, não sabes? Eu leste aquele meu texto sobre os médiums. Foi uma invenção americana por analogia com os médiums das mesas falantes como é que se chama? Dos espíritas, não é? Foi o cartesianismo que introduziu nos Estados Unidos a noção de médium para falar da fotografia das ondas hertzianas e do telégrafo que tinham sido inventados. E então os médiuns usavam estes dispositivos para simular a vinda das almas do outro mundo, falar com as pessoas que estavam nas mesas rolantes. E os americanos, como eram os médiuns que usavam o telégrafo, as ondas... Não sei se tu não és do tempo das ondas de onda curta, pois não? A onda curta era uma onda de rádio que permitia ouvir emissões de muito longe, mas tinha esta característica, muito difícil de sintonizar, porque é curta mesmo. E então, muito difícil. Eu não me lembro, eu era miúdo, divertia-me a fazer galenas para ouvir rádios. E então, há uma espécie de grisilhado que parece alguém a caminhar em cima da areia, ou de gravatos, não é? Então os médios usavam a onda curta para imaginar que a pessoa do outro mundo estava chegando ao pé deles. As irmãs Fox, Nova York, depois houve uns fulanos que descobriram a falcatrua e puseram-nos em tribunal. Mas o julgamento nunca acabou em nada. Nunca se conseguiu provar a falcatrua delas em tribunal, porque a onda, aquilo era tão convincente para as pessoas que participavam nas mesas falantes que elas morreram sem serem nunca condenadas pelo tribunal pela falcatrua. Mas foram elas que estão na origem da criação do termo médium. As irmãs Fox, eram duas irmãs, viviam lá numa casinha, que reuniam as pessoas lá do bairro, vinham de longe, para falar com as pessoas que tinham morrido, da família, e tinham saudades. Então, usavam fotografia, os daguerreótipos da época. A fotografia da época não tinha a definição que tem a fotografia de hoje, não é? Então apareciam as pessoas com uma espécie de aura à volta da cara. Então era a alma das pessoas que a fotografia representava naquela aura. Era o grisilhado da onda curta e era as batidas do telégrafo.
tá. Estás a ver? Está a falar contigo em Morse do outro mundo, não é? Então teleinterpretava. A palavra médium veio daí. Daí que na Europa nunca teve grande... Foi através da América Latina que chegou a palavra médium à Europa. Porque depois tornou-se tão... A América Latina, onde o cartesianismo é muito importante, tornou-se de tal maneira divulgado o termo que hoje é aceito. Mas a característica do médium é ser um dispositivo. É ser um dispositivo. Isto é ser um objeto técnico que funciona sem nós darmos por ele. Enquanto o dispositivo é novo, não é um dispositivo. É quando muito uma máquina, ou um utensílio. Mas a partir do momento em que nós o incorporamos na nossa experiência, nós já não damos por ele, torna-se um médium. Isto é, eu costumo comparar com o pacemaker. O pacemaker, a pessoa que tem um pacemaker, se o pacemaker estiver a funcionar bem, ele esquece que tem um pacemaker. Ele só começa a dar-se conta do pacemaker quando ele começa a funcionar mal. E daí tem que ir para o hospital para substituir o dispositivo. Ora bem, os dispositivos de comunicação funcionam um pouco da mesma maneira. Quer dizer, daí que quando nos cursos de comunicação se fazem análises dos média, mentira, não é dos média que fazem análises, é de outras coisas. Porque dos médias a gente não dá por eles. Quando muitas pessoas vão ver se aquilo que as pessoas dizem e fazem quando utilizam um objeto mediático está conforme ou não aquilo que elas pensam. Isto é, fazem análise ideológica daquilo que as pessoas dizem. Fazem chamada análise crítica, que é uma patetice. Não é análise dos média. O média não tem nada a ver com isso. Isto é, a televisão não tem nada a ver com aquilo que as pessoas dizem lá. A televisão é um dispositivo. O telefone que tu utilizas não tem nada a ver com a conversa que tu estás a ter. Não é por causa do telefone que tu tens uma briga com um irmão, ou um amigo, ou um colega. Ou que tu insultas, ou que ele te insulta a ti. Ou que diz coisas bonitas, ou te pede de namoro. O telefone não tem culpa nenhuma disso. A televisão não tem culpa, eventualmente, do que as pessoas... Portanto, não é estudos dos média. Isso não são estudos dos média. São estudos da realidade social das pessoas que estão nesse ambiente. Tudo bem, mas não é do... que tem a ver o médium com isso? O que é que tem a ver a fotografia com a imagem pornográfica que eventualmente alguém tira e põe no site? Também não é o site que tem culpa das patetices que as pessoas põem no Facebook ou no LinkedIn. Não é o médium que tem a ver com isso. Não é? Também não é a escrita que é culpada de eu escrever uma carta a insultar uma pessoa que me põe em tribunal. Não passa pela cabeça do juiz condenar a escrita. Estás a ver o disparate dos estudos dos média que se fazem por esses percursos por aí fora? Que culpa tem a escrita? O escrito é um médium, mas não é? É ou não é? Então, passa pela cabeça de alguém fazer uma análise da escrita. Quer dizer, não é a escrita como tal, como médium, que explica ou que é responsável por aquilo que eventualmente as pessoas escreveram. Portanto, estás a ver, são tudo estas questões que eu me coloco e que não paro de pensar e que não me dão sossego até ao fim da minha vida, estás a ver? E que eu acho que nós devíamos pensar e não aceitar assim as expressões feitas porque estão na moda, porque alguém as lança, porque são boca correndo. Não, parar para pensar o que é que nós dizemos. Portanto, eu ainda hoje estou para ver um estudo dos média. Ainda nunca vi um estudo dos média. Provavelmente, eu vejo antropólogos a fazer estudos dos média, quando falam sobre a técnica. Aí tem uma pequena
uma aproximação daquilo que eventualmente pode ser os média. Agora, os cursos de comunicação que não têm nenhuma filosofia da técnica, não há uma antropologia da técnica, não se dão os instrumentos para estudar os média. Falam de tudo menos dos média. Entendeste o que eu faço? Não sei se me faço entender, se calhar não sou assim. Sim. É. Mas são mais questões que eu coloco, não é? Que não me deixam sossegado, não é? Professor, foi um privilégio. Muito obrigada. Não, eu é que agradeço. Olha, espero que tenha sido... enfim, que tenha explicado aquilo que são as minhas inquietações, não é? Mas não penso que eu... A única coisa que talvez queira dizer, para resumir tudo isto, é que eu não sei ensinar nada a ninguém. A minha única coisa que eu sei é interrogar-me sobre tudo aquilo que observo e que ouço. E que me desinquieta. Me desinquietam o tempo todo, noite e dia. Acordo às 3 da manhã a pensar numa coisa que me disseram ou que eu li na véspera e que me não deixa mais sossego. Às vezes vou para o Facebook só para me libertar dessas ideias. Olha, não, de qualquer maneira... Foi um privilégio, professor. Muito obrigada. Aprendemos sempre muito consigo, mesmo que não ensine. Como é que é? Aprendemos sempre muito consigo, mesmo que não ensine. Portanto, é um privilégio que muito agradecemos. Vocês têm que aprender por vocês.